Boa noite. A paz do Senhor para todos os irmãos presentes e aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube também. Quero dizer que agradecer a presença de todos, em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o dom da palavra de conhecimento e depois dom do discernimento de espíritos. A gente nós procuramos, informações maiores a respeito desses dons para que a igreja seja mais edificada. Mas, irmãos, existem tantas coisas que é meio complicado, né? A gente tem que resumir um pouco para dar tempo. Hoje nós temos esses dois assuntos para terminar esses estudos sobre os dons de revelação, né? Irmãos, esses dons que eu estou falando aqui, todos eles são citados em 1 Coríntios 12, do 8 a 10, né? Queria falar começar sobre a palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é a habilidade de receber e transmitir conhecimento que vem de Deus. Olha, irmãos, é habilidade espiritual, certo? Não é uma coisa natural, é sobrenatural, certo? E esta habilidade, irmão, é para uma situação específica. Nós vamos ver aqui que esse dom é dado para a edificação da igreja. Aliás, todos os dons é para a edificação da igreja. Certo? A nossa apostila traz essas definições. A revelação sobrenatural oriunda do Espírito Santo. Um fragmento do conhecimento divino. Não é um conhecimento natural. É alguma coisa... Irmãos, nós devemos procurar os dons espirituais, porque toda época de avivamento manifesta os dons, né? Os dons, Deus dá dons para que a gente possa fazer a igreja crescer. Alguns dizem que esses dons não são necessários para os dias de hoje. Eu discordo. Eu discordo porque nos dias de hoje acontecem as mesmas coisas que aconteciam na igreja primitiva. Certo? Nos dias de hoje, certo? Nós precisamos, às vezes, de orientação de Deus. O que fazer? Nós sabemos fazer tudo? Não sabemos. E de vez em quando há uma necessidade na igreja de alguma coisa. Então nós precisamos desses dons. E o dom de palavra de conhecimento, ela tem um propósito de revelar verdades, de confirmar algumas coisas que nós já conhecemos. Ela tem finalidade de trazer uma direção espiritual para nós, irmão. Existe coisa complexa que nós precisamos de um aconselhamento. E esse aconselhamento tem que vir de Deus. Nós nos colocamos, de vez em quando nós estamos em situações difíceis, que a gente não sabe o que fazer. Eu, por exemplo, teve uma época, a gente tem que contar as coisas que acontecem com a gente também, né? Tem uma época que eu estava com um problema bastante sério e naquele tempo eu não era o líder da igreja, era um dos líderes, certo?
Mas não tinha uma definição, não existia ainda uma diretoria, não existia os cargos. E estava aparecendo tantos problemas que eu disse, eu vou embora daqui. Eu pensei assim, vou embora daqui. Aí eu disse, só que eu falei assim, Senhor, o dia que eu me converti, eu disse para o Senhor, Senhor, eu quero obedecer ao Senhor. Eu não quero fazer nada que o Senhor não queira. Mas eu falei essa palavra para o Senhor, eu sou burro. Falei para ele, eu sou burro e o Senhor precisa me orientar certas das coisas, né? E eu lembrei dessa palavra quando eu estava naquela situação. Tinha vários problemas ali. Eu disse, aqui eu vou embora, né? Mas eu vou perguntar para o Senhor primeiro. Aí eu pedi para o Senhor me dá uma orientação. Me dá uma orientação, Senhor. Estava com a Bíblia assim na mão. Me orienta. Eu quero que o Senhor me diga uma palavra. Me diga uma palavra. Só. Eu quero que o Senhor diga. Permaneça ou vá embora. Enquanto eu estava assim, eu abri a Bíblia e estava dizendo, e rogaram que permanecesse com eles. Gente, alguns dizem que isso é coincidência. Não é, irmão. Quando a gente está em sintonia com Deus, Deus responde as coisas. Nós precisamos, irmão. E um dos dons que nós precisamos é da palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento tira a máscara, irmão. Dissolve engano. E nós vemos que na Bíblia tem palavra de conhecimento dado assim. Viu? Quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, depois eu vou passar aqui, mas não precisa passar agora não. Quando Jesus estava conversando com a mulher samaritana, ele chegou, foi com aquela conversa, pediu água. Ela pegou, falou, fez aquelas coisas, né? De quem não se dá muito bem. Como é que você é judeu e vem pedir para mim, que sou samaritano, você vem pedir água? Aí ele pega, começa a contar aquela história, né? Aí ele fala de dar água viva. Quando fala de dar água viva, a mulher pega e fala assim, como é? Ele está falando lá, ela pegou e falou assim, dada essa água viva, ele pega e fala assim, vai lá e chama o seu marido. Aí é que ela fala, eu não tenho marido. E olha o que Jesus disse. Nisso você falou a verdade, você não tem marido, você teve 5. E o que está com você agora não é seu marido. Você vê uma coisa assim? O que é isso, irmão? Ciência. Jesus Cristo sabia. Jesus sabe todas as coisas. Ele sonda o nosso coração. Ele sonda o nosso coração. E, às vezes, nós também, irmãos, nós também precisamos desse aqui. Outra coisa, outro conhecimento, outra palavra de conhecimento aconteceu com Ananias e Safira. Vocês conhecem a história, né? Ananias vai lá, vendo o terreno dele. Naquele tempo o pessoal estava vendendo tudo e entregando para os apóstolos. Mas eles vendiam tudo, depois vivia. A igreja alimentava eles. Se eles ficassem passando necessidade, a igreja. Mas Ananias teve um negócio, vai que o negócio não dá certo. Ele pensa uma coisa, vai que o negócio não dá certo, é bom a gente reservar uma coisinha aqui, né? E não tinha nada errado ele reservar. O errado foi ele mentir. Né? E quando ele mentiu, Pedro disse para ele assim, olha, você não mentiu para o homem, você mentiu para Deus. Certo? Ele disse, você não podia ter ficado com o dinheiro, podia ter ficado até com tudo. Era seu, não tinha problema. Mas porque você fez essa mentira? Você vai morrer. Morreu na hora. Daqui a pouco veio a mulher dele.
não sabia de nada. Ele perguntou a mesma coisa, a mulher respondeu do mesmo jeito. E caiu dura também. Gente, palavra de conhecimento. Vou contar uma experiência também, minha, que aconteceu com a gente. Teve um dia que nós fomos, o irmão Zé estava junto, mas não se lembra desse detalhe, eu não sei. Mas o irmão Zé estava lá. Nós fomos em Natividade da Serra. Primeiro que já estava acontecendo um punhado de problemas para a gente ir lá. E quase estava com a Kombi lotada com os equipamentos de som já. O pastor João de Aquino me liga dizendo, aconteceu um probleminha lá e não sei o quê, e não sei se compensa a gente ir. Já tinha algumas vezes que nem tinha cancelado o trabalho lá. E eu falei para o pastor João de Aquino, me diga uma coisa, quem está querendo impedir a gente de pregar o evangelho lá na atividade? É Deus ou é o diabo? Certo? Ele pegou e falou na hora, vamos orar. Aí ele pegou, nós estávamos orando, o telefone pegou e falou, irmão, eu vi nós dois colocando bandeira da igreja Sarçardente lá na atividade. E foi ele que começou, o pastor Ciro. Estava lá, ele começou aquele trabalho. Mas não é disso aí. Acontece que quando o pessoal estava arrumando os equipamentos, fechou o tempo-se de um lado, e teve um morador de lá, falou assim, eu moro aqui há mais de 15 anos, eu nunca vi. Quando a chuva arma lá, ela cai em 5 minutos. Aí, irmãos, quando ele falou aquilo lá, já tinham as caixas instaladas, já tinha um som lá. Eu peguei o microfone e falei desse jeito assim. Olha, gente, eu ouvi falar aqui que quando a chuva arma desse lado, ela cai em 5 minutos. Mas hoje não cai uma gota d'água aqui, enquanto a palavra de Deus não for anunciada. Os irmãos pegaram, instalaram, afinaram os instrumentos, deram as mãos para orar. Lembra que a gente fazia isso aí, irmãos? Dava as mãos para orar, certo? Dava as mãos para orar, oraram, certo? Cantar, não sei o quê. Aí a gente pregou a palavra, encerramos de pregar, guardamos todos os equipamentos. A hora que fechou, a porta da Kombi caiu. Aquele toró. E eu me lembro que não veio uma alma na frente aquele dia. Não era costume, sempre vinha alguém, né? Aquele dia não veio ninguém. Aí, teve um dos irmãos que eu estava começando a missa, ele correu para dentro da igreja e ficou lá escutando o padre falou assim, gente, vocês ouviram aquele moço falando que só Jesus Cristo salva, que não tem outro salvador, que é só ele que salva. E o pessoal esperando, né, que o padre fosse contradizer. O padre disse assim, aquilo é a mais pura verdade que existe. Só Jesus Cristo salva. Aí falando assim, não acreditar em nós, mas acredito no padre. O padre disse a mesma palavra. Não. Certo? Gente, mas todas essas coisas, quando a gente falou aquela palavra, não caiu uma gota d'água, depois deu uma tremedeira. O que eu fui falar isso? Aí depois a gente descobre que isso é palavra de conhecimento, palavra de ciência. Certo, irmãos? Que Deus dá, ainda usa, ainda Deus faz essas coisas nos dias de hoje. Amém? O dom da palavra de conhecimento é muito importante para a vida da igreja. Ajuda na tomada de decisões, irmão. Quando a gente não sabe, nós precisamos dessa palavra de conhecimento. Irmãos, agora, Rafa, agora você pode pôr para nós aqui. Como se manifesta? Se manifesta por meio de visões. Atos 9:10.
E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai para a rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E eis que aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornasses a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como as escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Aquele Jesus disse para ele assim: olha, esse é para mim um vaso escolhido. O que Ananias estava adquirindo? Conhecimento das coisas. Paulo, nisso aí Paulo também recebe o conhecimento. Ele sabia que Ananias vinha lá, certo, falar com ele. Então foi por esses meios, né, por meio de revelação interior, e por meio de visões e revelação interior também, certo? Que diz assim: passado muito tempo e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo demonstrava dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio, a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que o que Paulo dizia. Eu acho até isso natural, né? Os marinheiros diziam uma coisa, Paulo dizia outra. Só que Paulo falava por revelação de Deus. Falava por ciência, palavra de ciência. Ele falava. Depois nós sabemos a história lá que realmente o navio se partiu, é aquela coisa toda, mas Deus, na misericórdia dele, salvou a todos eles. E Paulo, naquela ilha, fez milagre lá, curou pessoas. Eu sei que houve transformação. A cobra mordeu ele, mas não aconteceu nada, certo? E todas essas coisas. Mas tudo começou quando Paulo disse: olha, quando Paulo disse aquela coisa, vai acontecer essas coisas, o pessoal não acreditou. Mas Paulo não falava dele. Paulo falava com uma palavra de ciência, né, irmãos? Amém? E manifestação no Antigo Testamento. Manifestação no Antigo Testamento. Fala assim, 2 Reis 5, 20 a 27. Isso aqui conta a história. Então Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo quanto vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e tomar alguma coisa. E foi Geazi ao alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro para encontrá-lo. E disse-lhe: vai tudo bem? E ele disse: tudo bem, meu senhor. Meu senhor me mandou dizer: eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha,
de Efraim, dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestes. E disse Naamã: se servido de tomar 2 talentos, e instou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de veste, e pô-las sobre 2 de seus moços, os quais o levaram diante dele. E chegando ele à altura, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa. E despediu aqueles homens e foram-se. Então ele entrou e pôs-se diante do Senhor. E disse-lhe Eliseu: de onde vem, Geazi? E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Porém ele lhe disse: porventura não foi contigo o meu coração quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso a ocasião para tomares prata e para tomar as vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas. Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele o leproso, branco como a neve. Enquanto ele foi dar uma desperto de pegar riquezas que Eliseu recusou, certo? Ele achava que ninguém sabia, mas Eliseu sabia tudo. Eliseu falou para ele tudinho o que estava acontecendo. Irmãos, certo, essa manifestação e também outra manifestação no Antigo Testamento está em 1 Samuel, capítulo 10, 22 a 23. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. Ele estava procurando Saul, né? E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem, e correram, tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto que todo o povo, desde o ombro para cima. Gente, então, aqui ele estava procurando Saul, e Deus disse para ele: está ali. E eles foram lá, a palavra de Deus revelando coisa que parece ser importante, mas é dom, né? O dom de conhecimento. Era importante. Eles, aliás, pegaram o homem que estava lá para fazer rei, né? Saul. Manifestação no Novo Testamento. João 4, 16 a 18. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque tivesse 5 maridos, que tem agora não é teu. Disso disseste a verdade. Então, irmãos, isso aqui nós já citamos, né? É o caso, manifestação no Novo Testamento. Também citamos o caso de Ananias e Safira. Pode pôr ali agora, não sei, só para a gente ler, Atos 5, 1 a 5. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu sua propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher. E levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse-lhe então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentiste ao Espírito Santo e retiveste parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendido não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Irmãos, e depois aconteceu o mesmo caso com Safira, né, como nós já citamos aqui. Isso aqui, revelando pecados, revelando o pensamento dos outros. Marcos 2, 5 a 10.
Ele disse: Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali sentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração. Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim razoava, entre si disse-lhes: Por que arrazoais essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leite e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Aí ele disse ao paralítico, né, levanta-te e anda, né? Então, Jesus conhecia o que o pessoal estava pensando, estava conversando, né? O pessoal estava conversando lá, e Jesus está ligado no que estava acontecendo, certo? Aquilo lá, a gente sabe também daquela mulher que foi pega em adultério, né? Aquela mulher foi pega em adultério, certo? Que Jesus também estava lá, o pessoal estava escrevendo, e ele começou a escrever na areia, o pessoal insistindo com ele. E pega, ele levanta e diz: aquele que está sem pecado, atira a primeira pedra. É claro que Jesus estava ciente, né? Ele tinha conhecimento da situação daqueles homens, certo? Tanto é que eles foram largando as pedras lá e saíam um por um, os mais velhos foram saindo e os moços foram atrás. Irmãos, eu queria saber uma coisa dos irmãos. Os irmãos entenderam sobre o dom de conhecimento, o dom de ciência? É uma coisa que você fica sabendo, certo? É ciência, você toma conhecimento. Enquanto que a sabedoria resolve os problemas, a ciência fica sabendo. Normalmente as coisas vêm sempre junto, pô. Aonde está um dom, normalmente está outro, certo? Aonde aparece o dom de conhecimento, aparece a sabedoria também, porque a sabedoria é o que resolve os problemas. Então, irmãos, agora nós queremos falar um pouquinho sobre dom de discernimento de espíritos. Como seria bom, irmão, se a igreja tivesse esse conhecimento em plenitude, bastante desse conhecimento. Agora há pouco mostrei para o pastor Gilmar, provavelmente uma brincadeira, né? O camarada estava vendendo, o pastor estava vendendo um martelo que Noé fez para... O martelo que Noé usou na arca, para construir a arca. Isso aí provavelmente deve ser alguma montagem, alguma brincadeira, né? Mas a gente estava olhando lá. Mas existem hoje, irmãos, tantas doutrinas esquisitas. Tanta doutrina esquisita. Eu fico pensando no apóstolo Paulo. Né? O apóstolo Paulo falou assim: as pessoas gostam de pregar as coisas que facilitam a vida dos outros. O apóstolo Paulo falou: mas nós pregamos Cristo e este crucificado. Né? Nós pregamos Cristo crucificado. Né? Escândalo para os judeus. E como é que é? Escândalo para os judeus? Absurdo, loucura para os gregos, né? Assim, Cristo crucificado. Está muito difícil ouvir a pregação sobre Cristo crucificado na igreja. Mas foi Cristo que, ao ser crucificado, pagou todos os nossos pecados. Os nossos pecados só foram pagos
Porque Jesus foi crucificado e pagou ali as nossas dívidas. Irmãos, é ali que a gente vê o amor que Deus tem por nós. Nós precisamos estar atentos. E precisamos estar atentos, irmão. Pedir a Deus dons de discernimento. Às vezes a gente quer saber de alguma coisa. Hoje é a coisa mais fácil que tem. Você entra na internet, tem tudo. O Google sabe tudo, né? Tudo. Você entra lá, mas tem explicações de todos os jeitos, para todos os gostos. Para todos os gostos. Eu não sei se os irmãos já sabem, mas existem versões da Bíblia, as versões mais modernas, que não são totalmente fiéis ao texto. E tem algumas que alguns versículos estão sendo distorcidos e aos poucos sendo tirados. Por exemplo, aqui esse versículo que falam, né? Com homem não te deitarás como se fosse mulher, isso é abominação. Versículos que falam, né? Os efeminados não entram no céu. Quer dizer, tudo que essas coisas assim. Tem algum lugar que estão tirando. Tem. Algumas Bíblias, quando a gente for comprar uma Bíblia, a gente tem que pensar nisso aí, irmãos. Pensa nisso aí, vê se é fiel. Principalmente as passagens, já vai direto nela lá, vê se você está lá. Porque aos poucos eles querem tirar essas coisas. E fora as coisas que vêm meio distorcidas quando a gente ouve falar. Tem gente que fala bonito. Tem gente que arrasta a multidão pelo argumento. Mas você vai analisar o profundo, não está certo. Por isso que nós precisamos do dom de discernimento de espírito, mãe. Esse dom se refere à capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo de julgar corretamente os espíritos, suas origens e intenções. É uma habilidade espiritual que permite identificar a influência dos espíritos bons ou maus, ajudando a proteger a igreja das falsidades e de enganos. Irmão, você concorda com aquele que diz que a gente não precisa disso? É meio difícil concordar, mano. E eu preciso. Eu não sei, tem gente que tem muito conhecimento, talvez não precise, mas eu preciso. E eu preciso disso aqui. Esse dom é a capacidade de perceber a natureza, a origem dos espíritos, suas influências espirituais. Esse dom permite distinguir entre o Espírito Santo e espíritos malignos, enganosos e ações humanas que podem parecer espirituais, mas não são. Ou pode ser até espiritual do mal. Amém, irmãos? Isso aqui está claro para os irmãos? Tá? É fácil de entender isso aqui, né, irmãos? E então, também, depois, no dicionário português, conhecer distintamente, perceber claro qualquer dos sentidos, certo? Significado. Diácrisis, habilidade de discernir, discernimento, julgamento. Capacidade de discernir, de julgar, né, irmão? Não é uma intenção. Não é uma intuição, ela é percepção espiritual. Característica, irmão, disso. Do dom de discernimento. Percepção espiritual.
avaliação de intenções, proteção e orientação. O propósito é identificar enganos, proteger a comunidade, orientar espiritualmente a igreja. Irmãos, esses dons, aí nós falamos assim, esses 3 dons de revelação, normalmente estão sempre ligados, certo? Um com o outro. Paulo já discerniu isso aí. O capítulo 23 do Evangelho de Mateus, quase o capítulo inteirinho. Jesus fala a respeito dos fariseus, a hipocrisia deles, porque Jesus sabia o que tinha no coração deles. Ele fala assim, olha, na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Portanto, vocês façam tudo o que eles mandam, mas não o que eles fazem. Porque eles mandam, mas não fazem. E aí ele começa a falar, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, não sei o quê, o que você faz aí. Que Jesus sabia tudo o que se passava no coração deles. Irmãos, deixa eu lembrar uma coisa que eu já falei no outro estudo. Isso, irmãos, pelo discernimento do Espírito, nós podemos, às vezes, ter um juízo a respeito de alguém, como Jesus conhecia os fariseus no íntimo. Mas nós temos que ter cuidado, irmãos. Porque, às vezes, uma pessoa, ela está dirigida pelo Espírito Santo, mas alguém não gosta dela. Ou não gosta daquilo que está fazendo. Certo? E aí, vai dizer que é o diabo, vai dizer que é outra coisa, vai dizer que é carne, certo? Simplesmente porque não discerniu. Dou um discernimento para isso. Quando a gente não tem discernimento de Deus, irmão, é melhor ficar quietinho. É perigoso isso, não é, irmãos? É perigoso. Irmãos, nós temos que buscar os dons de Deus, nós precisamos disso aí, certo? Eu estou falando aqui, o capítulo 23, nós não vamos ler, mas os irmãos podem ler depois, que é um dos capítulos que mais Jesus tem, né, o dom do discernimento das coisas, né? E esse dom, ele visa proteger contra enganos. Ele nos protege contra enganos. Irmãos, nós temos esse livro aqui. Disso aqui eu concordo com todos aqueles que pregam, mesmo aqueles que não aceitam os dons espirituais, que isso aqui não pode contradizermos. Veja bem, nenhum dom, seja de palavra de sabedoria, palavra de ciência, palavra, né, dom de discernimento de espíritos, se tiver contra isso aqui, você entendeu errado. Se tiver contra a palavra de Deus. Até eu me lembro, irmão, que tinha, a gente começou, né, pastor Gilmar, a gente não sabia nada, não tinha nem, a gente não começou na escola de teologia, a gente começou trabalhando para Deus, começou lendo a Bíblia, certo? E entendendo mais ou menos, mas tudo aqui. Aí teve um dia que o pessoal estava discutindo, e liderança da igreja, e saiu uma pergunta assim: qual a revelação mais importante? É da Bíblia ou que Deus dá hoje? E eu digo para os irmãos que eu ouvi e eu não acreditei
Mas a maioria das pessoas disse que era a mesma coisa, que os dons eram iguais. Eu disse, não, senhor. Essas aqui ficaram registradas para a gente comparar com ela. O que está na Bíblia é o que está registrado. Como é que eu vou saber se uma coisa está certa ou errada? Aqui, o que Deus fez quando se escreveram a Bíblia, né? Centenas de anos de diferença do lugar e tudo em pleno acordo. Um não viu o outro. Mas é uma revelação sobrenatural, muito mais perfeito que Deus fez. Mas depois que nós temos isso aqui, hoje escrito, nós temos isso aqui para comparar as coisas com ela. Com as coisas que nós temos aqui, com esta palavra. Nós precisamos ser protegidos contra enganos. Esse dom de discernimento de espírito também, diga, manter a pureza da igreja. Você já pensou se mistura? E mistura o espírito qualquer aí com o Espírito Santo? E se confundir um com o outro? É justamente o dom de discernimento de espírito que evita que isso aconteça. Irmãos, eu vou contar mais um caso que aconteceu. Isso foi na minha casa, bastante tempo atrás. A gente se reunia toda sexta-feira lá para a oração. Chegou um ponto que lotava aquilo lá, aquela coisa, o pessoal sentava no chão, né? Ficava encostado na parede, em cima das caixas de som que a gente tinha lá, sentava em cima. Era aquela coisa assim. E existia muita liberdade, a pessoa sentia o desejo de falar alguma coisa, pegava a Bíblia e falava. Um dia teve uma irmã lá, pegou a Bíblia e começou a falar. Falar. Teve um dos irmãos, que hoje não está mais vivo, ele falou para mim, irmão João, isso não é de Deus. E eu estava sentindo a mesma coisa, né? Disse, irmão, eu também acho. Vamos mandar parar? Eu falei para ele assim, não, irmão, vamos deixar para nós ver o que acontece. Vamos deixar. E ele pregando lá com a Bíblia, e lia trecho da Bíblia, esfregava o dedo da cara dos outros, ia tudo. E tinha um velhinho lá, esse velhinho era daquele tremembento, não lembro o nome dele, não sei onde ele morava, não conhecia nada. Mas esse velhinho estava lá no canto, estava de cabeça baixa assim, aí chegou e enfiou o dedo no nariz dele e falou assim, você precisa se converter. Ele pegou, levantou a mão e falou, glória a Deus. A hora que ele falou glória a Deus, vocês não imaginam o que aconteceu. A irmã caiu com Bíblia e tudo. Ó, o vestido dela, naquele tempo todo mundo usava vestido, o vestido dela foi para a cabeça, correu as irmãs lá para proteger. Certo, aquela coisa assim, manifestou, nós ordenamos que o espírito maligno ficasse quieto. E a gente viu. E nós aproveitamos aquele coisa, enquanto ela estava endemoniada no canto, e fomos explicar para os irmãos a respeito de que para pregar a palavra de Deus, a gente tem que viver a palavra de Deus. A pregar a palavra de Deus tem que viver a palavra de Deus. Porque era perigoso. Aconteceu também em Ubatuba. Eu estava construindo a casa lá, certo? Depois da casa pronta, e a gente fazia os cultos lá, toda sexta-feira. A gente fazia um culto antes de vir embora. E ficava lá de segunda a sexta, e sexta-feira fazia um culto lá. Só que aos poucos, vai desaparecer da turma, só vê a criançada. Eu dava um pãozinho com mortadela para a turma lá, certo? Aí, gente pobre, às vezes vinha, essas coisas assim. E aos poucos foi sumindo os adultos.
E enchendo só de criança. E eu não sabia, eu queria de tudo quanto é jeito. Eu me lembro que eu fiz o curso no IBAD para aprender a lidar com crianças, mas não funcionava coisa nenhuma. O conhecimento da gente não funcionava de jeito nenhum. E eu ali desesperado, Senhor, o que eu faço? Eles entravam lá, já entravam dando pontapé um no outro, já era aquela coisa e para a gente controlar. E eu queria falar de Deus para eles, certo? E falava, mas ninguém prestava atenção, era um problema. Chegou aquele ponto, sabe aquele ponto que dizia, vou parar com esse negócio. Não adianta nada. Mas chegou um dia que tem uma mulher lá, a mulher era vizinha lá. Ela veio lá numa coisa. E a criançada estava numa bagunça. Eu baixei a cabeça e falei com o Senhor, mas falei sério, Senhor, o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Eu estou pronto para desistir. Se o Senhor não vir fazer alguma coisa, eu vou ter que parar. Aí, convidei a criançada, vamos orar um pouco. Eu estava orando. O demônio se manifestou na mulher que entrou lá. Ela começou a gritar, aquelas coisas tudo, né? Todo mundo conhecia ela, nunca ninguém tinha visto ela endemoniada. Ela gostava de tomar uns arcos, mas ela não estava alcoolizada naquele dia. Então, tudo ali. Quando manifestou o demônio, na autoridade do Senhor, cala-te e fica sentado aí, quietinha, não diga uma palavra. Irmãos, as pessoas não acreditam, mas já ficou. Não disse uma palavra. Aí eu pude pregar. A criançada prestou atenção. Primeiro perguntei para eles, vocês sabem o que é isso aqui que está acontecendo? Eu mandou um menininho lá de uns 7, 8 anos. Isso só pode ser um capeta. Com essas palavras. Isso só pode ser um capeta. Eu falei, Sabe por que está quieto? Porque nós estamos aqui na autoridade do Senhor Jesus. E nós ordenamos que ele ficasse quieto em nome de Jesus. Mas depois nós vamos mandar ele manifestar outra vez. Certo? Para a gente mandar ele embora. E aí, a gente pôde pregar tudo. Certo? Aquelas coisas. Para incrível que pareça, aquele menininho que estava lá, ele tem um discernimento do Espírito. Isso é o capeta. Isso é o demônio. Certo? Então, irmãos, nós precisamos discernir o Espírito hoje. Nós precisamos do discernimento do Espírito. Eu corri um pouco mais do que devia, está quase terminando, mas vamos encerrar, não vamos insistir, não. Aqui, irmãos, discernimento do Espírito. O dicionário já diz aquilo lá, né? De habilidade, discernir, discernimento, julgamento, não é uma intuição, é uma percepção. Como se manifesta? Foi usado aqui, irmão, os mesmos versículos que foi usado na palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. É o que nós temos registrado aqui, mas pode passar mais uma vez para nós, Rafa. Como se manifesta? Por meio de visões. Atos 9, 10 a 18. E havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor em visão. Né? Vai à rua direita, é aquela mesma passagem que nós ouvimos, certo? Para a gente não né? Que nós já lemos aqui, é aquela mesma passagem que aconteceu lá. Ananias estava ele estava assim, mas é de Deus ou não é? Ele estava nessa dúvida, não estava?
Ananias estava aí. Senhor, ele primeiro, acho que ele pensou assim, será que é Deus que está falando comigo mesmo? Esse camarada aí vivia perseguindo o povo de Deus. Agora ele quer que eu vá lá. Espera aí. Eu quero ter certeza se é Deus mesmo que está falando. Aí Jesus pega e afirma para ele, não. Ele é um homem escolhido por mim. Certo? Deu entendimento para ele. Diz que o apóstolo Paulo era escolhido por Deus. E que não era do diabo, não, coisa nenhuma. Apesar de tudo que ele tinha feito, de errado, o apóstolo Paulo ele tinha um coração reto. Quando ele fazia as coisas erradas, ele achava que estava agradando a Deus. Quem já viu uma passagem na Escritura Sagrada, diz, aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus? Vocês já viram essa palavra? Jesus disse isso. Que muitas pessoas vão matar os outros pensando que estão fazendo as coisas de Deus. Matar os cristãos. Achando que está prestando culto a Deus. Por meio de revelação anterior. Interior também. Né? E aquele caso do barco lá do apóstolo Paulo também, né? Ele discerniu o que era. Chegou lá tudo quebrando, também ele discerniu que aquilo lá, Deus falou com ele, foi uma revelação, que ninguém ia morrer, aquelas coisas, até ele incentivou o pessoal, vamos comer um pouquinho, vamos nos alimentar, porque não vai morrer, certo? Não vai acontecer nada. Ele até fala assim, vocês deviam ter me ouvido, não me ouviram, mas Deus, certo? Vocês deviam ter me ouvido. Mas eu fico pensando, se eu estivesse no lugar do comandante lá, e estivesse ouvindo os marinheiros, as pessoas experientes, o piloto, e alguém que não entende nada de navegação, eu creio que eu ouviria o outro também, né? Certo? A não ser que Deus me desse o dom do discernimento para entender que aquela era a revelação, né? Manifestação no Antigo Testamento. Fala de Eliseu e seu moço. E o servo de Deus se levantou muito cedo e saiu. Eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos e que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aqui, irmãos, essa manifestação de discernimento dos espíritos. O moço de Eliseu, quem sabe quem era o moço de Eliseu? Vocês têm certeza? Essa altura Geazi estava leproso, não era não. Pode ver que no capítulo 5 Geazi fica leproso. Era outra pessoa, certo? Não diz quem era, mas pode ter certeza que não era Geazi. Era outro. Até perguntei assim, porque eu também estava pensando que era Geazi quando estava lendo aqui. Eu disse, não pode ser. Eu vi aqui. Aí depois eu fiz uma pesquisa nas coisas, não era, realmente não era Geazi. Certo? Geazi ficou leproso e se afastou o leproso não podia conviver com os outros. Né? Não podia, o leproso ficava isolado. Irmãos, mas sempre tinha os profetas, sempre tinha alguém que era companheiro deles, sempre tinha. E tinha alguns que tinham um punhado, né? Um bando. Eliseu era que ele teve bastante, certo? E aqui, então nós vemos aqui, Eliseu estava lá, quietinho no canto. Aí vinha um moço dele.
Meu Senhor, nós estamos fritos. Olha a quantidade, olha o exército imenso que está aqui. E Eliseu fica calmo. Espera aí. Senhor, mostra para ele. Mostra para ele. Aí quando ele olha, aquela multidão, o exército de anjos que estava cercado lá. Estava ali cercando. Certo? Eliseu já tinha discernido os espíritos. Mas o moço dele não. Certo? Tinha discernido o que estava lá. O outro, irmão, outra história bonita também no Antigo Testamento, fala de Micaías, primeiro Reis. Irmão, sabe por que eu falo primeiro? Às vezes eu tenho umas pessoas, não é primeira, pessoas falam assim, primeira, não sei o que é primeira. E no Novo Testamento, praticamente tudo se fala primeira, segunda. Porque se trata de cartas, certo? Epístolas. No Antigo Testamento se fala de livro. Então o livro é o primeiro livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, o primeiro livro. É por causa disso, irmão, tá vendo? Certo? Isso não é para corrigir ninguém, não, irmão. Não vai alterar nada. Mas é o conhecimento, às vezes eu falo primeiro, eu noto que alguns dão uma avaliada para mim, acha meio esquisito. Mas no Antigo Testamento, quando você fala de livro, você fala o primeiro livro o segundo livro. No Novo Testamento se fala a primeira carta, a segunda carta, ou primeira epístola, segunda epístola, certo? É por isso, irmão, tá? Isso não é para perder ninguém, mas cuidado de ficar falando, depois eu arranjar inimizade. Eu também não quero arranjar inimizade com ninguém. Quem quiser, certo? Mas é ensino, né, irmão? Hoje é dia de ensino. Isso aí também faz parte, não faz? Amém? Irmãos, então vamos ver Micaías, 1 Reis 22, do verso 9 até o 23. Isso aqui é meio grande. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa, isso aqui é o rei Acabe, viu, irmãos? Traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestidos de trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas. Pode prosseguir. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Queaná, fez para si os chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirá aos sírios até de todos os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo: vês aqui, que as palavras dos profetas a uma só voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles. E fala bem. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: sobe e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: até quantas vezes conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então ele disse: vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse-lhe o Senhor: esses não têm Senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Jeosafá: não te disse eu que
nunca profetizará de mim o que é bom, senão o que é mal? Então ele lhe disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia dessa maneira, o outro dizia de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faz assim. Então, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos os seus profetas, e o Senhor falou um mal contra ti. Irmãos, aqui, Micaías era um profeta de Deus. E Acabe estava rodeado de profetas. Todos dizendo para ele: pode ir que você vai vencer. Pode ir que você vai vencer. E Micaías falou mais ou menos a mesma coisa para ele, mas em tom de zombaria. Falou, né, com ironia para ele. E o rei percebeu logo de cara que era ironia, né? E disse para ele: você vai me dizer a verdade? Ele disse: tá bom, eu vou dizer a verdade. Aí ele pega e fala: eu vi o exército dispersado. Aí o rei ainda fala para ele: manda prender esse camarada, e que eu até que eu volte em paz. Aí ele falou: se você voltar em paz, Deus não falou pela minha boca, né? Falou assim. E o que aconteceu a história? Veja bem, irmão, aqui, quantos espíritos falando mentira? Vocês perceberam? Quantos espíritos falando mentira? Um falou a verdade. Micaías falou a verdade. Mas Acabe preferiu ouvir os mentirosos. E vocês sabem da história que foi o que aconteceu? Ele foi para a batalha, não sei o quê, mas ficou disfarçado, para não aparecer. Ele se disfarçou, ficou, vestiu a roupa comum, não vestiu a roupa de rei, nada. E os caras falaram assim: eu dei uma ordem lá, o Ciro. Não precisa matar ninguém, não. Eu só quero que vocês peguem o rei de Israel. Só o rei de Israel. Mas não achava. Aí tem um camarada lá que pegou, não acha ninguém, pegou e jogou uma flecha no ar. Foi acertar em quem? Foi acertar no Acabe, né? Ele atirou uma flecha a esmo, sem nenhuma direção, e matou. E Acabe morreu ali. Porque ele acreditou nos falsos profetas e não no profeta verdadeiro. Tinha um profeta ali que tinha o discernimento dos espíritos. E ele declarou que um espírito colocou mentira na boca de todos os profetas. Ele apanhou por causa disso, né? Zedequias deu um chega para lá dele. Pegou ainda arrogante, né? De onde passou o profeta, né? De onde passou o Senhor de mim para falar para você? Né? Diz: não, fala comigo, não falo com você. Aí mostrou, certo? O que foi que aconteceu? Discernimento de espírito. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, fala de Cornélio. Atos 10, 3. E este, quase à 9ª do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, você vai lá, manda alguém buscar Pedro, certo? Assim. Cornélio viu. Então, nessa visão, ele discerniu a voz de Deus, certo? E, continuando, aqui, e o Pedro também, pode pôr o Atos 10, 9 a 20 também, pode pôr na ordem, não tem problema não.
Atos 10, 9 a 20. No dia seguinte, indo eles pelo seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase à hora sexta. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhe preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto. E eis que descia a ele um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso se tornou a recolher ao céu. Estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Irmãos, tem uma lista de alimentos, né? No livro de Levítico tem isso aí, né? Lista de alimentos que é no livro de Levítico mesmo que tem, né? Que no judeus era proibido comer. Muita coisa. E agora Pedro tem essa visão, ele vê todos aqueles animais que era proibido comer, e uma voz dele: Pedro, pega, mata e come. E Pedro, é claro, foi: Senhor, eu não comi nada impuro. Isso aí a voz disse: não chames tu impuro o que Deus purificou. É claro, os judeus não podiam se misturar com os outros povos. Era isso, certo? Os outros povos eram imundos. E aí, Deus falou para ele: o que Deus purificou, não chame tudo impuro. Ele não estava falando dos animais que podiam ou não podiam comer. Ele estava falando do povo gentil, certo? E pegou e falou, revelou para ele: olha, Cornélio vem aí, certo? Mandou uma turma aí, vai com eles, sem questionar, porque fui eu que mandei, certo? Ali, veja bem, Deus queria que Pedro discernisse: olha, não está meio impuro, foi purificado. E aquela coisa, não posso ir na casa de gentil. Mas Deus fala para ele: vai, sou eu que estou mandando. Sou eu que estou mandando. Ouve, irmã. E Pedro discerniu que era Deus que estava falando, foi com eles, e aconteceu aquela maravilha. Chega lá, estava falando, caiu o Espírito Santo, foi meio mundo batizado. Aconteceu de tudo, porque houve o discernimento do Espírito. Irmãos, vamos, a partir de agora, vamos falar sobre outros dons que vão ser falados aqui, certo? Foi falar dos 3 primeiros dons, que é chamado dons de revelação, que é o Espírito, né? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. O pastor Gilmar fez a abertura falando do modo geral. Agora nós estamos falando do modo específico. Os demais dons vêm para as próximas aulas. Amém, irmão? Que Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe todos os nossos ouvintes, aqueles que estão ouvindo no YouTube. E que nós possamos, irmão, que nós devemos orar pedindo a Deus os dons, irmão. Não é para a gente ficar falando aqui de dons e não buscar. Nós precisamos dos dons de Deus. Nós precisamos. Vamos buscar os dons do Espírito Santo. Amém, irmão? Que Deus abençoe.